Bem-vindo, bem-vinda. No momento, irei iniciar a leitura de uma parte do livro Uma Mulher, segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração dedicado a Deus. Entretanto, pouco é necessário, Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu havia feito isto milhares de vezes antes, mas há 2 dias foi diferente. Estou falando sobre a caminhada que faço diariamente quando a manhã ainda está cheia do orvalho da noite. Enquanto andava pelo bairro, notei uma mulher, provavelmente com seus 70 anos, caminhando pela calçada do parque. Usava um andador de alumínio e parecia ter sofrido uma queda. Era também um pouco curvada, sinal de osteoporose. O que tornava essa situação diferente para mim? Bem, 3 dias antes havia enterrado minha sogra Luz. Ela estava nos seus 70 anos quando Deus a chamou para estar com ele. Luz usava um andador de alumínio e Luz havia também sofrido uma leve queda. Por causa de nossa recente perda, eu estava ainda um pouco deprimida, mesmo antes de reparar naquela mulher que tanto me lembrava Luz. Eu já tinha usado alguns lenços que havia levado comigo. Meu coração e a minha mente estavam cheios de pensamentos como: o que faremos para o dia de ação de graças? Nós sempre passamos esse dia na casa de Luz. Ela sempre preparou o peru, a salada, os temperos e as tortas caseiras. Como será uma reunião familiar sem ela? E assim corriam meus pensamentos. Ela não estaria no seu banco costumeiro aos domingos na igreja. Eu não teria mais motivos para pegar a estrada que levava para a sua casa. Além disso, a casa nem era mais dela. Agora, quem estaria orando por nós? De que forma a falta do poder da sua oração afetaria todos nós? O ministério de Jim, o meu ministério, as idas das meninas e este livro? Enquanto eu observava aquela querida e persistente senhora lutando para andar e me lembrava da batalha de Luz contra o câncer e a pneumonia no final da vida, percebi que estava enfrentando a dura realidade. Todos nós temos um corpo que um dia vai desaparecer, e esse dia não está necessariamente tão longe. Lembrei-me também, mais uma vez, de quão desesperadamente quero que a minha vida, verdadeiramente cada dia, cada minuto, tenha valor. Contudo, conforme imaginava essa cena e pensava nessas coisas, atentei para o fato de que meu aniversário de 50 anos havia chegado e passado. Meu 30º aniversário de casamento também já tinha acontecido. E minhas 2 crianças agora eram jovens senhoras, já casadas, em suas próprias casas, com seus maridos para amar e seus próprios bebês para cuidar. Meu tempo estava acabando. Um coração transformado. Agora, não quero que você pense que este livro é desanimador. Certamente, esta não é a forma pela qual pretendo começar um livro sobre mulheres, segundo o coração de Deus. Mas, estes pensamentos não marcam o final da minha caminhada ou da minha história. Deixe-me contar o que aconteceu depois. Prosseguindo na minha caminhada, percebi que precisava levar adiante os meus pensamentos. Estiver envolta em pensamentos terrenos, humanos, físicos e seculares, em vez de me deixar envolver por pensamentos de fé. Minha perspectiva estava errada. Como cristãs, devemos andar pela fé, não pelo que vemos. Então eu levei meu coração, minha mente, e comecei a ajustar minha perspectiva a fim de que se encaixasse na visão de Deus para a minha vida e para a de Luz e para a sua visão eterna, que orienta nosso passado e futuro, assim como o nosso presente. Correndo para o meu refúgio, encontrei certo versículo da Bíblia. Eu o decorei há muito tempo e desde então o tenho aplicado à minha vida de muitas maneiras. As palavras estavam frescas em minha mente, pois o pastor que dividiu o púlpito com meu marido Jim, filho único de Lois no velório de minha sogra, usou-as quando enaltecia a vida dela. Foram palavras que Jesus falou sobre Maria, irmã de Lázaro e Marta. Ele disse: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Enquanto pensava nessas palavras de Jesus sobre uma das mulheres que o seguiam, a quem ele estava defendendo de críticas,
Encontrei-me olhando diretamente para o sentido fundamental de um coração segundo Deus e fui imensamente confortada. Primeiramente, fui confortada sobre Louis. Embora sua convivência conosco tivesse acabado, ela havia feito com que o valor da sua vida perdurasse por todos os dias e pela eternidade. Ela havia escolhido a única coisa, a coisa necessária a cada dia. Ela havia escolhido de todo o coração viver todos os dias para o Senhor. Ela amava a Deus, louvava a Deus, andava com Deus, servia a Deus e olhava para frente para estar com Ele na eternidade. Apesar de um câncer doloroso e de ter ficado viúva 2 vezes, Luiz conheceu a verdadeira paz e alegria interior enquanto nutria um coração de devoção a Deus. Eu não tenho dúvida de que a vida da minha sogra definitivamente teve grande valor para o reino. Fui também confortada sobre a minha própria vida, afinal, Deus conhece os desejos do meu coração. Na verdade, foi Ele quem os colocou ali. Ele conhece a quantidade de sonhos e oração que tenho nutrido para me tornar o tipo de mulher que Ele quer que eu seja. Ele também sabe que, enquanto estou sonhando, sinto-me assustada e estou ciente de que os anos estão passando e que há cada vez menos tempo para que eu me torne a mulher que desejo ser. Mas a paz de Deus se apodera de mim quando me lembro que, ao escolher cada dia a parte necessária que nunca me será tirada, minha vida torna-se mais significativa diante do Senhor. Deus requer meu coração, todo ele, minha dedicação. Quando escolho entregar tudo, quando escolho viver totalmente para Ele, minha vida torna-se de mais valor aos seus olhos. Ele quer ocupar o primeiro lugar na minha vida, quer ter a prioridade acima de todas as prioridades. E minha querida amiga e mulher segundo o coração de Deus, sou confortada por você também, porque sei que você me acompanha na aspiração pelas coisas divinas. Ser uma mulher de Deus, amá-lo fervorosamente de todo o coração, é o nosso único desejo. Quer você esteja empurrando um carrinho de criança, um carrinho de supermercado ou um andador de alumínio, quer você seja solteira, casada ou viúva, quer o seu desafio seja seus 8 filhos ou a ausência de uma criança, quer você tenha de cuidar de crianças com sarampo, de um marido com câncer ou da sua própria osteoporose, sua vida terá valor, muito e significativo valor, se você enfrentar os desafios com um coração cheio de devoção, de dedicação a Deus. Eu não havia planejado começar este livro com esses pensamentos, mas, considerando a vida que Lois escolheu viver cada dia, homenageá-la é um bom início para um livro sobre mulheres segundo o coração de Deus. Luiz me mostrou como é importante escolher amar a Deus e segui-lo com todo o coração, cada dia enquanto vivermos. Cada dia torna-se mais significativo quando nos dedicamos a Deus. Um coração dedicado a Deus. Uma reflexão minuciosa sobre a atitude de Maria, uma mulher que se sentou aos pés de Jesus e foi por ele elogiada, traz para nós o verdadeiro significado de um coração dedicado a Deus. O que fez Maria que levou o Salvador a elogiá-la? Maria soube discernir o que era necessário. Os fatos que levam às palavras de Deus compõem uma cena que nos induz a olhar para o coração de Maria. Provavelmente, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi à casa de Marta, irmã de Maria, para lhe fazer uma refeição. Tenho certeza que aquele foi um momento de alegria e festa. Imagine Deus em carne e osso vindo para jantar. Ele era todo amor, todo cuidado, toda preocupação e toda sabedoria. Seria o céu na terra estar na presença de Jesus, a presença de Deus. Mas Marta, irmã de Maria, não soube discernir o milagre de Deus que se apresentava ali em carne. Consequentemente, prejudicou aquela visita com o seu comportamento. Ela foi além do seu papel de boa anfitriã, envolvendo-se demais com os afazeres domésticos. Quando Jesus passou a transmitir palavras de vida, a palavra de Deus falada pelo próprio Deus, e Maria deixou de lado os afazeres para sentar-se em silêncio aos pés do Senhor. Marta deixou extravasar a sua ansiedade, frustração e desagrado. Interrompeu o mestre, seu convidado, para dizer: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta não conseguiu perceber a prioridade e a importância do tempo com Deus. Maria, uma mulher segundo o coração de Deus, fez a escolha que indicou um coração cheio de devoção pelo Senhor. Ela sabia que era importante interromper o trabalho
para parar todas as atividades, colocando de lado coisas secundárias, para voltar toda a sua atenção para o Senhor. Ao contrário de sua irmã, que se achava tão ocupada fazendo as coisas para Jesus, que não gastou qualquer tempo com ele, Maria colocou a adoração no Mestre como prioridade na sua lista de ocupações. Maria escolheu o que era necessário. Porque Maria era uma mulher, segundo o coração de Deus, estava preocupada todo o tempo com uma coisa só, com ele. Sim, ela também o serviu. Ela também cumpriu as responsabilidades determinadas por Deus, mas fez continuamente a escolha de realizar o que era mais importante, utilizar o tempo para adorar a Deus. Ela havia aprendido que nada deve tomar o lugar do tempo passado na presença de Deus. Realmente, esse tempo vivido aos pés do Senhor alimenta, direciona todos os atos do serviço cristão. E como seu mestre observou, o tempo utilizado em ouvir e adorar a Deus não deve ser olvidado, pois é tempo que resulta nas buscas eternas, em dividendos permanentes. E Maria escolheu gastar esse tempo precioso com Jesus. Sim, mas como? Como você e eu poderemos nos tornar mulheres dedicadas a Deus, mulheres que vivem para Ele e o amam profundamente? O que poderíamos fazer para seguir o exemplo de Maria, passando a realizar escolhas que demonstrem ao mundo inteiro que somos mulheres segundo o coração de Deus, escolhas essas que resultem na ação divina de mover-nos o coração em direção a Ele? 1. Escolher os caminhos do Senhor em todas as oportunidades. Comprometa-se com você mesma a escolher ativamente Deus e os seus caminhos, como Maria fez, em toda decisão, em toda palavra, em todo pensamento e em toda resposta. Este é um livro sobre como viver de acordo com as prioridades de Deus. Queremos que as nossas escolhas reflitam que Ele é a nossa maior prioridade. A palavra prioridade significa preferência. Nossa escolha deve ser os caminhos de Deus em todas as coisas. Algumas diretrizes nos ajudarão nisso. É simples, mas também sei que é fácil vacilar diante de escolhas. Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse poderia ser o versículo tema deste livro e de nossas vidas. Ele descreve uma parceria de mão dupla entre nós e Deus. Nossa parte é fazer cessar nossa própria atuação e admitir unicamente a ação divina. A parte de Deus é dirigir nossos caminhos. Devemos consultar a Deus em toda decisão, em toda palavra, em todo pensamento e em toda resposta, antes de prosseguirmos nas nossas decisões ou simplesmente agirmos por nós mesmas. Precisamos parar e pedir: Senhor, o que queres que eu faça, ou pense, ou diga, neste momento ou aqui? O que o texto de Provérbios significa em nossa vida diária? Deixe-me responder com 2 exemplos. Eu acordo e já começo a viver o meu dia. Logo cedo, ao iniciar as tarefas diárias, surgem situações que poderiam tornar-se crises. O telefone toca. São más notícias ou alguma situação que exija de mim uma decisão pessoal. Procuro parar de agir com minha própria mente e talvez até parar fisicamente, como fez Maria, e consultar a Deus. Senhor, o que queres que eu faça agora? Simplesmente deixo de agir com a minha mente, com o meu espírito e me submeto à ação de Deus. Esta é a minha parte da nossa parceria. Estou novamente no decorrer do dia e cruzo com alguém que me diz algo que me fere. Antes que eu responda com rancor, e este é o meu alvo a qualquer preço, antes de lançar um olhar de aborrecimento, tento outra vez parar de agir por mim mesma, sentar-me na presença do Senhor e erguer-lhe meus pensamentos. Senhor, o que queres que eu faça agora? O que queres que eu diga? Como queres que eu haja? E ainda pergunto: que expressão devo ter na minha face ao ouvir essas coisas? Com isso, estou confessando que Deus mesmo escolhe os meios, as maneiras, os métodos em minha vida. E essa é a minha parte. Quando eu faço a minha parte, Deus assume e faz a parte dele. Ele dirige os meus caminhos. É quase como se os pensamentos que afloram na minha mente viessem dele, porque lhe peço direção. E quero fazer as coisas do modo dele e não do meu modo. Ele dirige os meus passos. Ele me instrui e me ensina o que fazer, como agir, o que dizer. Deus é fiel à sua promessa. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Bom, melhor e ótimo. Quando você era criança, talvez tenha ouvido a professora dizer: bom, melhor, ótimo, nunca descanse, até que o seu bom seja melhor e o seu melhor seja ótimo.
Tenho procurado aplicar esse provérbio de maneira muito prática nas minhas decisões e escolhas. Foi isso que Maria fez. Aqui está um exemplo de como ter agido assim me ajudou. Como a maioria das pessoas em Los Angeles, passo grande parte do dia dirigindo no meu carro. Ali estou completamente só e posso fazer o que eu desejar. Eu gostava de dirigir ouvindo rádio ligado, numa estação que transmitia músicas suaves. Era um hábito bastante agradável. Depois de pensar um pouco, porém, decidi que o melhor para mim seria ouvir uma estação de música clássica, uma das minhas paixões. Pensando um pouco mais ainda, decidi passar a ouvir fitas de músicas cristãs enquanto dirigia. Progredi numa escala de boas escolhas e decidi aproveitar aquele tempo ouvindo fitas de sermão. Palavra de um homem de Deus que ensinava a palavra do Senhor ao povo de Deus. Logo depois, decidi que ouvir fitas com leituras bíblicas seria ainda melhor. E então, um dia, desliguei o som do carro e passei a fazer o que para mim era a melhor opção durante aquele tempo na direção do carro, memorizar a Bíblia. Assim fui passando do bom para o melhor e do melhor para o ótimo. Logo que eu me converti, ouvi uma senhora contar sobre o tipo de escolha que ela fizera cada dia, como a escolha feita por Maria, após o marido sair para o trabalho. Ela disse que poderia ter feito qualquer coisa que quisesse, ligar a TV, ver novela, ler um jornal ou fazer o que ela escolheu, pegar a Bíblia e ter o seu momento devocional com o Senhor. Ali estava uma mulher segundo o coração de Deus, bem atenta ao que era bom, melhor e ótimo para ela, esforçando-se para fazer as melhores escolhas. Este é o nosso desafio também, escolher a Deus e os seus caminhos que aprofundam nossa devoção com Ele. Apresentar-se em temor a Deus. Uma das minhas passagens favoritas termina com essas palavras: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A reverência a Deus é o imperativo para as mulheres segundo o coração divino. A autora e professora de estudos bíblicos Anne Ortlund assim expressou o seu próprio temor a Deus. Em meu coração tem uma preocupação. Desejo crescer mais em devoção cada dia que passa. Chamo a isso temor a Deus. Temê-lo e recear que qualquer pecado arruine minha vida. Ainda sobre o coração e o medo de perder o melhor dele, por causa de nossas escolhas mal feitas, foi compartilhado por outra mulher que admiro, Carole Mayhall, da organização de discipulado cristão Os Navegantes. Ouvi Carole compartilhar em 2 retiros para mulheres. Em ambas as vezes, ela disse: vivo diariamente com um medo saudável, se é que isso existe. É que eu poderei perder algo que Deus tem para mim nessa vida. E contemplar tudo aquilo que Ele quer que eu tenha amplia a mente. Não quero perder nenhuma das riquezas de Deus por não ter dedicado tempo para deixá-lo invadir a minha vida, por não escutar o que Ele me diz, por permitir que a rotina, os problemas me impeçam de viver um relacionamento mais empolgante e satisfatório da vida. Você teme a Deus? O que Ele quer fazer em você, para você e por você? Comprometer-se diariamente com Deus. Nossa devoção a Deus é fortalecida quando renovamos o nosso compromisso com Ele cada dia. Todas as manhãs, em uma oração sincera, escrita ou silenciosa, comece cedo com Deus, entregando-lhe tudo aquilo que você é, que você tem agora, sempre, diariamente. Coloque tudo no altar de Deus. A isso, um santo homem chamou de vida entregue. Entregue sua vida a Deus, o seu corpo tal como ele é, o seu marido, cada filho um por um, a sua casa e os seus bens. Crie o hábito de colocar essas bênçãos nas mãos amorosas de Deus para que Ele faça com elas o que Ele deseja. Afinal de contas, elas não são suas, são dele. Uma oração diária de compromisso nos ajuda a nos libertarmos do pensamento ser nosso direito sobre essas bênçãos. Como diz o provérbio, segure todas as coisas de leve e nada com força. Também são úteis as palavras do escritor devocional do século XIX, Andrew Murray. Deus está pronto a assumir total responsabilidade pela vida entregue a Ele. Então, assume um compromisso diário com Deus. Pode ser tão simples quanto essa oração. A primeira das 7 regras para viver, de F.B. Meyer. Faça uma consagração diária, definida e audível de si mesma a Deus. Diga em voz alta: Senhor, hoje me entrego novamente a Ti.
A oração de compromisso que eu mais aprecio, e eu a escrevi na primeira página da minha Bíblia, é a de Beth Scott Stan, uma obreira da missão no interior da China. Ela e o marido foram conduzidos pelas ruas da China antes de serem executados e decapitados enquanto seu bebê dormia num berço. Esta era a sua oração diária. Senhor, abro mão de todos os meus planos e intenções, todos os meus desejos e esperanças, e aceito a tua vontade para a minha vida. Entrego a mim mesma, o meu tempo, tudo, totalmente, para ser tua sempre. Enche-me e marca-me com teu Santo Espírito. Usa-me conforme a tua vontade. Envia-me para onde quiseres, trabalha toda a tua vontade na minha vida, a qualquer preço, agora e sempre. No caso de Beth Scott Stem, o preço foi alto. Esse compromisso total com Deus custou-lhe o seu ministério, o seu marido, o seu filho e a sua vida. Mas esse tipo de compromisso representa realmente nossa chamada como filhos. Cultivar um coração abrasado. Sinto-me especialmente desafiada sobre a temperatura do meu próprio coração sempre que penso nas palavras de Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. De acordo com essa passagem, qual foi o pior tipo de coração para Deus? Pense sobre esses fatos. Um coração frio significa estar decididamente abaixo do normal, desapaixonado, insensível às coisas de Deus. Existe o coração morno, é apenas meio quente, indiferente. Imagine ser indiferente para com Deus. Quente, abrasado é a terceira opção, o tipo de coração que queremos ter. Com certeza, queremos cultivar um coração de alta temperatura, caracterizado por uma grande atividade, emoção ou paixão, ardente e excitante. Este coração, sim, um coração de alguém comprometido com Deus. Alguma vez você já esteve com uma pessoa de coração abrasado por Deus? Eu já. Mike foi o escolhido para dar graças durante um simples jantar. Bem, quando você tem um coração abrasado, não se satisfaz em apenas dar graças numa oração. Prostrado no seu coração e alma, Mike começou uma oração de sincera adoração. Paixão fluía dos seus lábios enquanto agradecia a Deus sua salvação. Ter sido transportado da escuridão para o reino da luz, porque tinha estado perdido, mas agora já tinha sido achado, cego, mas agora podia ver. Ininterruptamente, Mike continuou em oração, até que eu, francamente, perdi o apetite, pois tinha achado outro alimento, o alimento para a alma. O coração abrasado de Mike me fez esquecer da comida quente para o meu estômago. Para Deus, nosso coração deveria ser como uma panela fervente. Deveria se caracterizar por uma intensa emoção e paixão pelo nosso Deus, movida pelo próprio Deus. Quando uma chaleira está fervendo no fogão, você sabe como é? Ferve e apita. Salta para cima e para baixo e pula de um lado para o outro, movida por seu violento calor. Quente. Ao ser tocada, transmite o calor que detém. Não há como ignorar sua alta temperatura. Igualmente, devemos ser ardentes, entusiastas pelas coisas divinas, e o próprio Deus nos abastecerá deste calor. É o que eu quero para você e para mim. Quero a presença de Jesus nas nossas vidas para fazer a diferença. Desejo que façamos transbordar sua bondade e louvor. Quero que os nossos lábios falem de grandes coisas que Ele tem feito por nós, que contem as suas maravilhas. Digam-nos os remidos do Senhor. Resposta de oração. Ah, querida irmã, como você classificaria a condição do seu coração? Oro para que já tenha entregue o seu coração a Cristo, para que tenha iniciado uma relação eterna com Deus por meio de seu Filho Jesus. Se já for essa a sua situação, agradeça ao Senhor o maravilhoso privilégio de ser uma filha de Deus. Se você não tem certeza de onde está em relação a Deus, ou se você sabe claramente que está vivendo longe dele, confesse o seu pecado, convide Jesus para ser seu Salvador e, fazendo isso, receba Cristo em sua vida. Torne-se uma nova criatura nele. Sua oração poderá ser algo assim: ó Deus, quero ser tua filha, uma verdadeira mulher segundo o teu coração, uma mulher que vive sua vida em ti, por ti, para ti. Reconheço meu pecado e recebo teu Filho Jesus Cristo no meu coração carente, agradecendo-te a morte dele na cruz por minhas iniquidades. Obrigada por me dar essa tua força, de forma que eu possa buscar o teu coração. Outra vez,
abre o seu coração, convide Jesus para nele entrar e deixe-o fazer de você uma mulher segundo o coração de Deus. Agora você pode começar ou recomeçar a se colocar no ponto em que Deus possa desenvolver em você um coração de devoção. Todos os exercícios desse livro são dirigidos no sentido de te ajudar a se colocar perante Deus, para que Ele mova o seu coração em direção a Ele. Nossa meta não é realizar nossa vontade própria, mas fazer cumprir a vontade divina nas nossas vidas. Agora mesmo, ore por mais fervor. Muito obrigada por acompanhar esta parte do livro Uma Mulher, segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George.